Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a quarta aula do curso de formação de construtores de aeronaves experimentais. Tá? Nessa quarta aula, que não era exatamente aquilo que eu queria passar para vocês, que na verdade o que eu gostaria de fazer, na número 4, era a construção das longarinas de conexão, das nervuras. Tá? Mas hoje o que a gente vai fazer é laminação, tá bom? A gente vai para a garagem agora, para a bancada, para a gente fazer a laminação do meu leme, tá? Que eu estou refazendo e modifiquei a estrutura dele, vai ficar mais bacana, mais leve, mais resistente. Então é em cima dessa peça que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então vamos lá para a bancada e vamos começar a trabalhar. Bom pessoal, antes de começar a fazer a laminação, eu queria explicar algumas coisas para vocês, tá? Esse leme que eu estou refazendo agora com o preenchimento todo em bloco, tá? Então vocês podem perceber aqui que o isopor, depois que você passa o fio quente e lixa para dar o formato, ele apresenta várias deformações, furos, né? Algumas cavidades. Então, para não ficar com esse tipo de superfície no momento que eu vou aplicar o tecido de fibra de vidro, então o que eu fiz primeiro? Nessa parte aqui, vocês podem perceber que ela está com a superfície bem regular, lisa, né? Bem arredondada, tá? Porque aqui eu fiz a aplicação de uma manta de fibra de vidro, tá? Laminei e apliquei o Peel-Ply, que eu vou mostrar para vocês no final para que ele serve, tá? Porque sem o Peel-Ply vocês não conseguem esse nível de acabamento, tá? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer esse mesmo processo aqui no restante dessa parte do leme, tá? Curvo, aplicando manta. No final, antes que a manta seque, dê a cor da resina, eu vou aplicar por cima dela o tecido de fibra de vidro, para complementar e deixar toda a superfície do leme pronta para pintura, tá? Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu já deixei pronto aqui a folha de papel vegetal para fazer um gabarito para o corte do tecido de fibra de vidro, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou posicionar dessa forma, tá? Mais ou menos assim, está no tamanho ideal. Eu vou marcar primeiro de um lado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar primeiro um lado. Eu vou virar agora o leme, tá? Do outro sentido. E vou cortar e vou marcar o outro lado. Vocês podem ver que pelo formato do leme, ele ser assim um pouco retangular, tá? Então o corte do tecido não vai ser 100% reto. Então, para facilitar a minha vida, para ficar mais fácil aplicar o tecido em cima da superfície, então é interessante que ele já tenha mais ou menos o formato do leme, tá? Então aqui eu já fiz a marcação, eu vou agora cortar, tá? Vou cortar. Vocês vão perceber que fazendo esse tipo de corte, mais ou menos no formato, independente se for quadrado, retangular, triangular, quando vocês fazem um corte do tecido mais ou menos do tamanho da área que vocês vão usar, você consegue otimizar até o próprio tecido, tá? Para que você não tenha desperdício cortando em excesso, porque normalmente quando você aplica o tecido sobre a superfície, vai cortando, sempre dá perda de material, tá? Então, para evitar isso, até para ter economia, então cortar um gabarito no formato sempre ajuda.
precisa ser exatamente de um tamanho não. Você sempre corta um pouquinho a mais, como eu fiz, eu marquei por fora. Tá? Porque é sempre bom cortar um pouquinho maior. Pronto, aqui eu já tenho o formato, mais ou menos aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o tecido de fibra e vou cortar para poder ter a área que eu vou utilizar para poder fazer o envelopamento do leme, tá? Só um momentinho, eu vou dar uma pausa agora no vídeo só para poder esticar aqui o tecido de fibra, ver a posição mais ou menos e eu continuo para mostrar para você a demarcação e o corte. Pronto, pessoal, eu já abri aqui o tecido de fibra de vidro, tá? Para vocês verem mais ou menos o tamanho que eu vou precisar. Agora eu vou colocar em cima do tecido o gabarito que eu cortei de acordo com o formato do leme, tá? Tá aqui. Então dessa forma eu vou economizar tecido, tá? Mais do que se eu fosse simplesmente pegar ele, desenrolar e colocar sobre a superfície para poder fazer a laminação. Dessa forma eu consigo otimizar o trabalho e consigo economizar material. Então aqui fica fácil agora, é só cortar a fibra. A fibra é facilmente cortada com uma tesoura. Existem cortadores especiais, mas não precisa nada disso não. Uma tesoura só resolve tranquilamente. Esse material que eu estou cortando, eu guardo porque isso aqui pode ser utilizado futuramente para laminação de um pedaço, uma área menor, ou então até para fazer um reforço. Tá? Isso aqui pouca coisa se perde, a maior parte do produto ele se aproveita depois. Sempre bom guardar esses pedaços de fibra, porque futuramente você, com certeza você vai precisar. Eu sempre guardo, tá? Sobrou um pedaço de fibra, eu guardo, porque eu sei que no futuro eu vou precisar. Então vou tirar aqui agora o gabarito. E eu tenho aqui agora já a área de fibra de vidro que eu vou utilizar para fazer o revestimento do meu leme, tá? Eu vou dar uma pausa, não vou dar uma pausa não, vou fazer direto. Eu vou pegar aqui para vocês verem o material que eu vou utilizar, que é a resina e o endurecedor. Na aula passada, quando nós estávamos fazendo a caverna, né, nós utilizamos esses dois produtos aqui, tá? O endurecedor 3140 e a resina 2001, tá? Essa resina nós também vamos utilizar para fazer laminação. É a mesma resina, tanto para colagem quanto para laminação é a mesma. A diferença é que agora nós vamos utilizar esse endurecedor aqui, que é o 3154. Tá? Por que esse endurecedor? Porque ele deixa a resina com uma viscosidade menor. Tá? Então, para laminação é interessante porque ela penetra melhor na trama da fibra de vidro. O mesmo acontece com esse daqui, com esse endurecedor, que deixa a mistura muito grossa. Tá? Então você teria uma certa dificuldade para conseguir fazer com que a mistura penetrasse na trama da fibra de vidro, impregnando, porque ela tem que ficar completamente impregnada e sem ar. Você tem que laminar, impregnando até retirar totalmente o ar da fibra de vidro. Tá? Então essa aqui nós não utilizamos. Utilizar é essa aqui, que é 3154, junto com a resina 2001. Um outro produto que nós vamos utilizar nessa laminação é isso aqui. Ó. Isso aqui se chama aerosil. Qual é a função do aerosil? O aerosil ele vai dar à resina, depois de misturada, uma consistência meio gelatinosa. Então, aqui na superfície do leme, principalmente com esse material que eu usei, que é o isopor, ele tem muitos furinhos, muitas depressões, espaços, né?
Então, com a resina ela vai ter uma característica assim, mais gelatinosa, então quando eu aplicar uma camada, antes de começar a aplicar a fibra de vidro, então essa composição da resina vai ajudar a cobrir completamente todas essas pequenas deformações que tiver aqui na superfície do isopor, ok? Isso aqui é bem interessante. Existem outros produtos que são misturados à resina epóxi, como por exemplo o talco industrial e a microesferas de vidro, mas isso aqui a gente não vai utilizar para isso aqui não, tá? Porque eles têm funções diferentes para o que a gente vai utilizar. O que nós vamos utilizar agora vai ser o aerosil, o endurecedor 3154 e a resina SQ 2001, ok? Eu vou preparar agora um suporte para o leme, tá? Para facilitar meu trabalho, e quando estiver pronto eu volto à gravação para mostrar para vocês o início do trabalho de iluminação. Então pessoal, eu queria mostrar para vocês primeiro uma coisa antes de começar a iluminação, aplicando a primeira camada de resina, que é o seguinte, como eu vou fazer aqui nessa parte do leme a mesma coisa que eu fiz aqui nessa parte, tá? Procurando um acabamento melhor, não é? Dando mais resistência ao conjunto. Então eu já cortei aqui a minha pedaço de manta, vocês podem ver aqui, ele tem um formato mais estreito aqui, mais largo aqui, por conta do formato desse bordo aqui do leme, tá? Porque já para facilitar a minha vida eu não tenho o trabalho de cortar enquanto eu estiver fazendo a laminação. Então já está aqui cortado no tamanho certo, tá? Quando eu aplicar a resina ele vai colar, ele vai perder essa rigidez e vai começar a colar aqui na superfície, e isso vai facilitar bastante o meu trabalho, tá? Aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar os componentes, a resina, o endurecedor e mais o aerosil, para ter a resina para poder fazer a primeira camada, que você tem que molhar toda a superfície antes de começar a aplicar as camadas, tanto de manta quanto de fibra de vidro, tá? Para impregnar bastante a superfície, tanto a superfície quanto a fibra de vidro. Então está aqui cortado, eu vou fazer agora a mistura dos componentes e vou começar a laminação. Pessoal, uma coisa importante, quando vocês estiverem fazendo a mistura do aerosil com a resina, comecem aos poucos, tá? Vão colocando pouco a pouco, porque o aerosil ele rende bastante, tá? Um pouquinho só de aerosil que você adiciona à resina, ele já dá uma consistência um pouco já gelatinosa, tá? Então não exagere não, começa um pouquinho, coloca um pouquinho, vê como ficou, coloca mais um pouco e vai até atingir. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só terminar aqui de mexer, e eu vou mostrar para vocês como é que deve ficar mais ou menos a consistência da resina que vocês vão aplicar, tá? O aerosil ele também tem uma outra função importante. Deixa eu explicar para vocês. A resina em si, ela depois que ela seca na laminação, o material não fica muito rígido, não fica muito duro, tá? Então, por exemplo, para uma peça, principalmente peças como colônia de roda, carenagem, que você precisa que ela tenha uma certa dureza, uma certa rigidez, só com a resina você pode até conseguir, mas para isso você vai ter que colocar uma quantidade maior de camadas na laminação, o que não é interessante porque isso aí só vai acrescentar peso. Quando você adiciona o aerosil na resina, depois que ela seca, ela adquire uma consistência mais rígida, mais dura. Então, com menos camadas, você consegue uma consistência do material mais rígido, tá? E isso é bem legal. Como aqui que eu vou aplicar agora, então o aerosil ele tem essas duas funções bem importantes. Primeiro que ele deixa a consistência, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo como ficou? Então, um pouco gelatinosa, tá vendo? Não está escorrendo, ela está pingando. E isso aqui é o ideal para a gente poder aplicar. Isso aqui já vai ajudar a corrigir esses pequenos defeitos que estão aqui na superfície. E depois, com uma única camada de fibra de vidro, que eu estou usando de gramatura de 200, tá? Fibra de vidro com gramatura de 200. Então, com uma única camada já vai adquirir uma rigidez muito boa. Duro, bem duro mesmo.
Tá? E isso é bem legal, porque se eu não estivesse utilizando o aerosil, eu ia precisar usar pelo menos umas 2 camadas de fibra para poder conseguir a mesma resistência. E isso aí, com isso aí eu estaria acrescentando peso na peça. E o interessante é que ela fique o mais leve possível. Tá? Então eu vou começar aqui aplicando camada. Seja generoso, tá? Isso aqui você tem que ser generoso quando você for aplicar. Não pode aplicar com pouco não, tem que aplicar bastante. Tem que molhar bastante a superfície mesmo. Eu acho que isso aqui que eu misturei nem vai dar, mas eu tenho que misturar um pouco mais. Uma superfície bem um pouco grande, né? Isso aqui não quer dizer nada, porque a asa eu vou usar esse mesmo processo na iluminação da asa. Então imagina, se é aqui nessa superfície desse tamanho eu estou tendo esse trabalho, imagina quando eu for para as asas. Né? A quantidade de resina que eu vou aplicar, né, o trabalho. Eu vou usar até um pincel até maior, porque desse aqui eu ia passar um tempão para poder conseguir aplicar ele todo. Então, realmente isso aqui não vai dar não, porque eu misturei, vou ter que misturar um pouco mais. Então eu vou só terminar de passar aqui. Então eu vou dar uma pausa enquanto eu misturo para continuar o trabalho, até porque eu tenho que fazer isso do outro lado também. Deixa eu só terminar aqui e fazer a impregnação. Até essa superfície aqui também que eu fiz antes, também tem que molhar tudo, tá? Tudo que vai ter contato com a fibra, ele tem que ser umedecido, tem que ser impregnado. Deu para fazer um lado. Um lado deu para fazer. Então eu vou fazer agora, eu vou dar uma pausa para eu misturar mais resina para poder laminar o outro, impregnar o outro lado da superfície, e eu volto para mostrar para vocês a aplicação, o começo da aplicação da manta aqui nessa parte do leme, ok? Bom pessoal, eu já não repeti o processo, mostrar tudo novo, não tem necessidade. Do lado de cá do leme eu já impregnei tudo com a resina e com o aerosil. Eu vou posicionar aqui agora a manta, tá? Dela. Vou começar a fazer a impregnação agora por esse lado de cá. Vocês vão perceber daqui a pouco que à medida que eu aplicar e ela fica bem molhada, pode aplicar com gosto mesmo. Manta, infelizmente manta eu não gosto muito de usar, porque ela tem uma tendência de absorver muito mais resina do que o tecido de fibra de vidro. Então, quando você pensa em leveza e resistência,
a manta ela não é muito legal nesse sentido. Eu estou utilizando ela aqui porque eu estou precisando fazer, tirar alguns espaços, né, que ficaram por conta do isopor depois que eu cortei e lixei. Por isso que eu estou utilizando. Mas se não fosse por isso eu não estaria utilizando ela não. Preferi utilizar a fibra de vidro mesmo. Tá? Então outra coisa errada aqui que vocês estão vendo, que eu estou fazendo na mão limpa isso aqui, cara. Faz não. Quando você for trabalhar com esse tipo de material, coloca uma luva, porque é uma melequeira e depois dá o maior trabalho para poder tirar da mão. Você tem que ser rápido fazer isso antes que seque, porque depois que isso seca é um saco para tirar da mão. Tá. Sem falar que isso aqui é produto químico, né? Tá. Sem se esquecer desse pequeno detalhe. Isso aqui não deixa de ser um produto químico. Eu deveria estar usando máscara, né? Estou dando um péssimo exemplo aqui para vocês. Tá? Então fica a dica. Vamos trabalhar com isso aqui. Coloca a máscara, coloca até um pano mesmo. Tá? Cobrindo o rosto já ajuda. Eu deveria ter feito isso aqui, mas é porque eu estou tentando ir um pouco rápido, porque eu quero fazer isso aqui enquanto tem sol. Tá? Por conta da qualidade da gravação, porque daqui a pouco vai começar a escurecer e vai ficar um pouco mais, vai começar a perder qualidade na gravação e eu não quero que perda qualidade não. Por isso que eu estou fazendo um pouco de pressa. Tá? Então, tá? A manta já está começando já a aderir na superfície, tá vendo? Ela já não fica mais tão reta como está ficando. Então, quando eu colocar por cima dela a fibra de vidro, o tecido, então a aderência vai ser total. Isso depende da impregnação. Quanto mais ela estiver impregnada, você vai dando essas pinceladas assim, e aí a fibra, a resina vai impregnando a manta, tá? Tanto a manta quanto a fibra. E você começa a ver até uma certa transparência, ele começa a adquirir uma certa transparência. Tá? O lado de cá praticamente já foi. Vou fazer o lado de cá agora. Eu coloquei bastante resina, então só aqui dando as pinceladinhas para ele impregnar, ele já está adquirindo a forma já. A fibra de vidro ela é bem mais fácil, tá? De adquirir o formato. Quando você impregnou, ela já adquire o formato. É porque a manta ela tem uma coisa mais dura. Então você tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Trabalhar um pouco mais isso. Mas nada muito complicado não. Isso é uma questão de prática, você com o tempo, você adquirindo prática, ele vai ficando, você vai ver que vai ficando fácil. Tá? Não tem nada de complicado nisso não. Pronto, praticamente já está. Ela está querendo levantar um pouquinho, mas não é problema, porque quando eu colocar a fibra de vidro, ela vai fazer isso aqui baixar bastante. Tá? Está aqui já. Pronto. Agora rapidinho, porque como aqui está bem quente, tá? A tendência é que a resina ela seque um pouco mais rápido. Isso, a temperatura ambiente ela influencia bastante nessa questão da secagem, da cura da resina. Quanto mais quente for o local, né, a resina ela tem a tendência. Eu geralmente trabalho à noite, mas como a noite é ruim para fazer a gravação com a questão da qualidade da câmera, então eu estou fazendo isso aqui durante o dia. Então eu tenho que ser um pouco mais rápido nisso aqui para que a resina não cure muito rápido. Pronto, já está aí. Eu vou agora aplicar a fibra de vidro para poder terminar o envelopamento. Aqui
aqui a fibra já cortada, que eu vou fazer, colocar aqui em cima. Está vendo que a facilidade da fibra de vidro em ela tomar o formato, que ela é bem maleável, então fica bem mais fácil adquirir o formato que eu quero. Eu ainda preciso impregnar um pouco mais, ela tem que ser impregnada do lado de cá, pelo outro lado também, tá? Eu vou fazer isso agora, só dar um pouco mais. Acomodar um pouco mais aqui a fibra. Então, pronto. Agora a mesma coisa, eu vou impregnar um pouco mais para aplicar o Peel-Ply. O Peel-Ply eu não mostrei para vocês, porque eu já tinha deixado cortado. Então o que é que eu fiz? O mesmo gabarito que eu usei para cortar o tecido de fibra, tá? Eu usei para cortar o Peel-Ply, ou seja, para ter uma peça exatamente do mesmo tamanho. Fica mais fácil trabalhar, tá? Para não ficar aquele monte de tecido você tendo que cortar aqui em cima da peça, atrapalha um pouco, tá? Lembra de deixar a fibra de vidro bem impregnada, tá? Sempre bem impregnada, bem molhada mesmo, tá? Para ela poder adquirir toda a resistência total do tecido. Então tem que ser bem impregnado. Eu vou fazer o seguinte, só para não ficar, o vídeo não ficar muito longo, e vocês já estão vendo aqui mais ou menos o que é para ser feito, né? Porque vocês viram eu colocando tecido, vocês viram eu aplicando a manta, tá? Então, eu vou só terminar aqui de laminar, de impregnar a resina toda. Não tem por que você está vendo isso aqui, tá? Que é a mesma coisa que você faz de um lado, você faz do outro. Então eu vou dar uma pausazinha enquanto eu faço aqui, e assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês já colocando o Peel-Ply. Pessoal, já impregnei o outro lado também da mesma forma que eu fiz isso aqui com o pincel, tá? E agora é a hora de aplicar o Peel-Ply. Isso aqui você compra no mesmo lugar onde se compra a resina, você compra o Peel-Ply. Já está em formato, no mesmo formato do tecido quando eu cortei, tá? Eu vou colocar ele sobre a superfície agora. É esse material que dá aquele acabamento bem liso, né, que facilita bastante quando você for fazer a pintura. É isso aqui que dá aquele acabamento, tá? Então só esticar aqui ele, um pouquinho de trabalho. Você pode estar se perguntando aqui, André, esse negócio não vai colar junto com a resina não? Não, cara, não vai.
Isso é que é o legal do Peel-Ply. Que esse material, a gente sabe que nem toda cola ela adere em todo tipo de superfície. Então o Peel-Ply é feito de um material que não adere à resina epoxi. É por isso que você pode aplicar assim sem medo de que ele vai colar, tá? Sem medo nenhum, pode aplicar. E eu ainda vou fazer uma coisa ainda mais, vocês vão ver já já. Peraí, só terminar de esticar ele aqui. Eu ainda vou impregnar por cima dele. Eu vou aplicar resina por cima dele ainda, que é para melhorar ainda mais o acabamento. E não vai colar, quer dizer, ele vai dar uma grudada, tá? Mas antes da resina curar totalmente, daqui a algumas horas, eu vou tirar ele, porque ele já fez o que era necessário, que era dar o formato, dar o acabamento à superfície, tá? Cara, eu tô me melecando todo aqui com isso aqui. Devia estar usando a luva, que é a luva cirúrgica, descartável. É um erro meu, vai dar um maior trabalho aqui para limpar as mãos com thinner. Mas fazer o que, né? Não me programei direito para fazer a aula, deu nisso. Tá? E essa resina aqui, para tirar, cara, ela é bem chata. Tá? Tirar da mão. Pronto. Já está toda a superfície já coberta com Peel-Ply. Agora, certo? Eu ainda vou dar uma impregnada ainda de leve por cima. Assim, ó. E não vai colar, cara. Impressionante. O Peel-Ply tem uma característica interessante, que ele não cola totalmente na resina. Mas mesmo assim, para facilitar, para não ficar muito difícil, porque se você deixar secar demais, quando você for puxar, ele vai rasgar, vai sair rasgando, aí vai dar trabalho, que você vai tirar de pedaço em pedaço, tá? Então, quando faltar aqui, daqui umas 2 horas mais ou menos, aí eu vou puxar, porque ele já vai ter dado o acabamento já. A resina já vai ter adquirido uma certa resistência, tá? Então, o que a gente queria do Peel-Ply ele já fez, que é dar um acabamento bem liso à superfície. É isso, para isso que ele serve. Já deu impregnado, vou fazer o mesmo do lado de cá. Porque quando eu faço isso aqui, eu estou colocando mais resina na superfície. E essa resina aqui que eu estou adicionando, ela vai ajudar no acabamento, para ficar mais liso ainda, tá? Então pode aplicar sem pena mesmo. Tá bom? Pronto. Já está aplicado. Agora, só para melhorar um pouco, para ele poder ficar um pouco mais esticado, eu vou passar uma espátula, tá? Para tirar até inclusive qualquer bolha de ar que se formou, isso aqui vai tirar, tá? Vocês viram assim que não foi tão demorado. Isso aqui a gente levou mais ou menos de 1 hora. Eu já estou concluindo aqui a aplicação da laminação e do Peel-Ply também. Mesma coisa do lado de cá. Vocês vão ver quando eu tirar isso aqui. Daqui a pouco eu vou dar pausa no vídeo, né? E quando eu voltar, a gente vai retirar o Peel-Ply. Então vocês vão ver
o acabamento que vai ficar na superfície depois que a gente retirar esse tecido. Fica muito bacana mesmo. Isso aqui, o cara, se você quiser trabalhar com a laminação e quiser acabamento, não tem como fazer isso sem o Peel-Ply. Eu estou concluindo, praticamente não tem mais bolha nem nada. Tem gente que usa um rolinho. Você tem que fazer o rolinho. Ele ajuda também nisso, tá? Eu gosto de usar a espátula porque ela vai passando e já vai dando uma alisada. Pronto. Pronto, tá feito. Então, pessoal, tá aí aplicado. A laminação está pronta. Com o Peel-Ply já aplicado. Daqui umas 3 horas mais ou menos, aí a gente volta para retirar o Peel-Ply antes que a resina seque totalmente, tá? Que é para não ficar mais difícil. Na verdade ele sai, mas sai rasgando e com ela quase seca fica um pouco mais fácil e não altera em nada o acabamento final, tá bom? Então eu vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco a gente volta para poder concluir. Até mais. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos tirar o Peel-Ply e ver o resultado como ficou. Bom, já dei uma secada necessária, o suficiente. Tá vendo que ele sai como se estivesse rasgando, tá? Nossa, ficou muito bom. Se eu tivesse esperado mais para tirar seca, ele ia sair também. Agora o problema é que ia sair uns pedaços. E assim, isso é mais legal. Ficou legal o acabamento, muito bom. Lisinho do jeito que eu queria. Tá joia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele do suporte. Vou passar um estilete ali nos cantos para poder só tirar essa rebarba, tá? Essa sobra de fibra. E depois eu volto para mostrar para você direitinho como ficou o acabamento, ok? Até mais. Isso aí, pessoal. Ficou muito bacana. O acabamento ficou do jeito que eu queria, praticamente. Pequenos defeitos, pequenas... certo? Umas deformidades assim, muito pequena, coisa muito pouca mesmo. Tá? Mas ficou do jeito que eu achava que ia ficar. Tá? Eu queria poder dar uma lixada aqui nesse canto, no bordo, mas como a resina não está tão completamente seca, ela ainda está um pouco úmida, não adquiriu resistência ainda para lixagem, então isso aqui eu vou deixar para depois. Mas com relação ao acabamento aqui, então, nesse bordo aqui, nossa, ficou muito bom. Ficou igualzinho aquele outro que eu tinha feito. Ficou muito bacana. Isso aqui depois que estiver completamente seco, dá até para bater aqui um pouco na lateral. Tá? Ficou muito bacana. Me empolguei. Inclusive eu acho que eu vou até pintar esse leme amanhã. Tá? Se eu fizer isso, quando for no próximo vídeo eu mostro para vocês ele já fixado na aeronave, já com os cabos de comando, tudo preso direitinho. Tá joia? Mas ficou legal, realmente ficou muito bacana. O Peel-Ply fez uma diferença muito grande, pequenas imperfeições, mas isso é besteira, isso aí no momento da pintura, isso aí você tem que de qualquer forma usar uma massa rápida para poder o acabamento final antes da pintura, isso aí, tá? De qualquer forma ia ter que acontecer, mas de resto ficou muito bom, estou muito satisfeito. Tá? E estou doido para mostrar para vocês isso aqui depois que tiver pintado. Ok?
Então tá aí, o leme quase pronto, né? Já pode ser entregue para, praticamente já pode ser entregue para a pintura. Bom pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais uma aula, tá? Não era exatamente isso que eu queria para vocês para a aula número 4. Eu tinha planejado um outro material, mas como ainda não chegou a madeira para dar continuidade ao projeto do segundo pique, e eu estou concluindo o meu leme, quer dizer, o meu novo leme, né, que eu estou refazendo ele pela terceira vez, tá? Então eu achei oportuno mostrar para vocês essa finalização, que usa o processo de laminação com a fibra de vidro e tudo. E eu acho que o mais importante, apesar de ter sido um pouco corrido, o mais importante foi passado para vocês, que é o uso tanto da resina, do aerosil, que é muito importante na questão de acabamento, a aplicação da fibra de vidro, o corte dos gabaritos, a aplicação do peel ply, tá bom? Isso aí era o mais importante que eu queria passar para vocês. E uma coisa, usem luva de proteção, aquela luva cirúrgica, sabe? Quer dizer, não façam o que eu fiz, tá? Porque eu estou até agora com a mão cheirando a tina, que eu estou limpando as mãos para tirar, porque aquela resina é chata para tirar, tá? Então não façam isso de jeito nenhum, tá legal? Mas é porque depois que eu tinha misturado os produtos é que eu vi que tinha acabado as minhas luvas cirúrgicas. Então eu pensei, não vou perder material, não, já estou aqui, vamos embora, tá? Mas não façam isso. Para a próxima aula, que eu estou preparando para vocês, não depende de material, eu só preciso só de uma lousa para desenhar e para explicar para vocês o processo, mas vai ser sobre motores, tá? Nessa aula a gente vai abordar tudo o que for mais importante que vocês precisam saber a respeito de motores e conversão de motores para aviação experimental, tá certo? A gente vai falar sobre potência, curva de potência, efeito aerodinâmico, hélice, tá bom? Casamento, sistema direct drive, sistema de redução, tá bom? Carburação, ignição, tá? Isso aí tudo a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Eu vou tentar resumir o assunto, mas para não ficar muito longa a aula, mas o mais importante eu vou passar para vocês, tá certo? Algumas coisas vocês vão ver no decorrer do processo da construção do outro pique, tá? Algumas coisas mais importantes aí vocês vão ver também. Tá? Mas o que é mais importante, que vocês precisam saber, até para definir qual motores vocês vão usar, a gente vai ver na próxima aula. Tá legal? Quem estiver assistindo agora, primeira vez, e quiser continuar acompanhando o curso, se inscreva no canal, tá legal? E quem gostou, thumbs up lá embaixo. Tá bom, pessoal? Então agradeço pela atenção, mais uma vez, e até a próxima aula. Até mais.